Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, tratorzeiros, tratorzeiras. Mais uma live minha. Vão entrando. Convidem os seguidores de vocês. Vamos compartilhar conhecimento. Sentem o dedo na tela do celular, para os corações subirem e compartilhem nas redes sociais. Tá bom? Vamos lá então? Compartilhando todo mundo? Quero ver 190 e poucas pessoas compartilhando, hein? Vamos lá, vamos compartilhar conhecimento para a gente receber em dobro. É isso aí. Preparados então? Vamos que vamos? Quem é que tá aí? Débora, quem mais? Robertinha, Ana, Marcelo. Legal, bastante gente. Suelen. Então vamos lá. Mais uma live especial sobre a jurisprudência dos tribunais superiores. Tá bom? Hoje vou falar da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O caso concreto diz respeito à jurisprudência do Supremo. Mas antes, é importante a gente entender algumas questões preliminares. Vamos lá, porte de arma de fogo ou de munição. Para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal, o porte de arma de fogo e o porte de munição, esses crimes, eles são vistos como crimes de perigo abstrato. Entenderam? Então, tanto para o STJ como para o STF, é a corrente majoritária. O crime de porte de arma de fogo, porte de munição, esses crimes são crimes de perigo abstrato. Vocês vão perguntar, professor, mas o que vem a ser o crime de perigo abstrato? O crime de perigo abstrato, pessoal, é aquele no qual o legislador ele antecipa a tutela penal. Isso quer dizer o quê? O legislador, para conceder uma proteção maior à sociedade, ele não espera o cara que está portando arma cometer o homicídio. Ele não espera o cara que está portando a arma cometer o roubo. Ele antecipa a tutela penal. Então ele começa a punir o quê? Os atos preparatórios. Se a pessoa vai matar outra, por exemplo, e pretende usar arma de fogo, a arma de fogo já entra no intercrimes do homicídio. Se ele quer roubar alguém e ele vai portar uma arma de fogo, essa arma de fogo já entra naquele caminho que ele vai percorrer para praticar o roubo. Então o legislador vai ali no começo e já pune o porte de arma, para que, se o agente for pego portando a arma, ele já seja preso. Entenderam? Então, nos crimes de perigo abstrato, o legislador antecipa a tutela penal para evitar um mal maior, para evitar um homicídio, para evitar um roubo. E nesses crimes de perigo abstrato, o que é importante ressaltar? Não é necessário comprovar a probabilidade de dano. Se o crime é de perigo abstrato, eu não preciso comprovar que realmente ocorreu a probabilidade de dano. Essa probabilidade de dano, ela é presumida pelo tipo penal. Então, nos crimes de perigo abstrato, a própria lei já presume que aquela conduta é grave. A própria lei já presume que aquela conduta pode gerar um dano. Entenderam? Esses são os crimes de perigo abstrato. Antecipação da tutela penal e desnecessidade de comprovar a probabilidade de dano. Não é necessário comprovar a probabilidade de dano. Isso só é importante, só é necessário nos crimes de perigo concreto. Se o crime é de perigo concreto, aí sim, nós temos que comprovar a probabilidade de dano. Mas nos crimes de perigo abstrato, não. Entenderam? O legislador pune o perigo para evitar um mal maior. Muito bem. Então, tanto a STJ como a STF entendem que o porte de arma, o porte de munição é um crime de perigo abstrato. Por isso mesmo, pessoal, o STJ já julgou vários casos envolvendo porte de munição. E nesses casos, o que o STJ fez? O STJ aplicou a jurisprudência, crime de perigo abstrato. O STJ se deparou já com várias alegações, no sentido de que o agente estava portando poucas munições, o agente estava portando apenas 3 munições, apenas uma munição. O que o STJ vem falando? Não importa. Não importa se é uma munição, não importa se é 2, não importa a quantidade. Se o crime é de perigo abstrato, não importa a quantidade. Não importa, porque o legislador presumiu que essa conduta é perigosa, independentemente da quantidade de munições.
Pode ser uma, pode ser duas, é perigo abstrato. Você não precisa comprovar que o agente colocou em risco alguma coisa. Não. Então, a STJ vem aplicando esse entendimento. E o STF também. Só o que ocorre? O STF proferiu um julgado, está lá no site do Supremo, um julgado muito interessante a respeito do porte de munição. Um julgado, pessoal, que destoa da jurisprudência majoritária. Um julgado que destoa dessa classificação que eu passei para vocês, de crime de perigo abstrato. Como que foi esse caso concreto que o Supremo analisou? Ó, anotem aí para vocês estudarem depois HC 133.984. 133.984. É desse julgamento que eu vou falar agora. HC 133.984. 133.984. Sabe o que aconteceu nesse caso concreto? Vou explicar para vocês. O agente estava andando na via pública e portando uma munição calibre .40. Uma munição de .40. Esse tipo de munição é de uso restrito. As polícias, por exemplo, usam .40. As polícias civis, as polícias militares. Então, a munição de uso restrito. O agente, ao que tudo indica, pelo que eu li na notícia, ele alegou que se tratava de uma munição que ele usava ou iria usar como pingente de colar. Deve ter feito um furo e usou ou queria usar como pingente de colar. Alegou isso o agente. Em primeira instância, o agente foi condenado. Artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Você estava portando ilegalmente uma munição de uso restrito. O juiz de primeira instância condenou ele. Houve recurso e o Tribunal de Justiça absolveu o agente. Falou, não, uma munição só, e não demonstrou o agente com o seu comportamento ofensividade. A conduta dele não colocou em perigo o bem jurídico tutelado pela norma, a incolumidade pública. Era só uma munição. Ele não demonstrou que ele iria usar essa munição para fazer algo ilícito. Ele queria usar como pingente. É algo banal, algo de menos importância. Então, o Tribunal de Justiça absolveu o agente com base na atipicidade material. Só que houve recurso para o STJ. Chegando no STJ, o STJ falou assim, não, peraí, nada a ver, não pode. Se o crime é de perigo abstrato, é óbvio que ele não poderia estar portando a munição de .40. Ainda que seja apenas uma munição, ainda que a intenção seja fazer um pingente, usar no pescoço, é perigo abstrato. Se é perigo abstrato, não é necessário comprovar que a conduta do agente gerou algum perigo. Não é necessário comprovar que ele queria fazer alguma coisa ilícita com essa munição. O que o STJ fez? O STJ falou, não, o juiz de primeira instância agiu de forma correta. Vou reformar a decisão do TJ para restabelecer a condenação. STJ condenou, com base na sua jurisprudência, com base na classificação do perigo abstrato. Aí bateu no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, lá do Supremo Tribunal Federal, ela entendeu que a conduta do agente não gerou perigo abstrato nem concreto. Ela absolveu o agente, portanto, dando razão para o entendimento do Tribunal de Justiça. Então, a ministra Carmen Lúcia, por meio do HC 133.984, e a ministra Carmen Lúcia da segunda turma, a segunda turma entendeu que era caso de absolvição. Então, vejam que decisão interessante. É uma decisão que destoa da jurisprudência majoritária. Tanto é que o STJ considerou crime, mas a segunda turma do Supremo Tribunal Federal considerou uma conduta irrelevante para o direito penal. A segunda turma do Supremo absolveu o agente. E notem que interessante, na decisão que consta no site, eu não consegui ver os fundamentos que a ministra Carmen Lúcia usou. A notícia fala apenas
que ela entendeu que não houve perigo concreto nem abstrato, na visão da ministra Carmen Lúcia. Mas o acórdão não foi disponibilizado ainda. Então deixem anotado aí esse julgado para vocês verem depois do acórdão. Eu achei uma decisão muito interessante, porque destoa da jurisprudência da corrente majoritária. Então vale a pena ler depois desse acórdão, assim que ele for publicado no site do Supremo, vale a pena ler para tentar entender quais os fundamentos que a ministra Carmen Lúcia usou. Há um precedente muito interessante também no Supremo. Pode ser que ela tenha usado esse precedente. Quer anotar aí? Anotem então, ó. O precedente que eu estou falando é de 2009. 2009 é o julgado 96532. Acho que é HC. HC 96532. HC 96532. Nesse julgado, ó, da primeira turma, HC 96532. Primeira turma. Nesse HC, a primeira turma pegou um caso também muito interessante. Nesse caso, um ex-sargento, um ex-militar, tá? Esse sargento, que não estava mais na ativa, o que ele fez? Ele estava portando, ele tinha na posse dele, no guarda-roupa, algumas munições de uso restrito. Esse ex-militar que não estava mais ativa, ele tinha no guarda-roupa dele algumas munições de uso restrito. A polícia fez uma operação na casa do sargento, do ex-sargento, fez uma operação, encontrou essas munições no armário dele. E aí, o sargento alegou que essas munições eram de recordação. Ele falou, essas munições aí, eu trouxe aqui para casa da época que eu estava na ativa, então eu estou guardando de recordação. Mas eu não tenho nenhuma arma aqui na minha casa. Elas não apresentam ofensividade, essas munições. O caso parou no Supremo. Lá no Supremo, olhem que interessante, essa decisão de 2009. Lá no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski considerou que a conduta do sargento era materialmente atípica. O ministro Lewandowski falou, há atipicidade material. Esse caso apresenta atipicidade material. Formalmente, a conduta do ex-sargento é crime, porque ele estava na posse de munições em desacordo com a lei. E essas munições estavam na casa dele, no guarda-roupa. Então, é crime, formalmente. Só que, materialmente, não é crime. Por quê? Porque essas munições não colocaram em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, a incolumidade pública, a segurança pública. Sabem por quê? Segundo o ministro Lewandowski, o fato dessas munições serem guardadas como recordação indica que elas não estavam ameaçando a incolumidade pública. Outro detalhe, essas munições estavam no guarda-roupa, dentro da casa do agente. E mais, não havia nenhuma arma junto com essas munições. Então, por tudo isso, a primeira turma entendeu que a conduta do ex-sargento, embora formalmente típica, deve ser considerada materialmente atípica. Atipicidade material. Qual que foi o fundamento? Princípio da ofensividade. Pelo princípio da ofensividade, se a conduta do agente não coloca em risco o bem tutelado, se ele não gera uma lesão ou se ele não representa um potencial lesivo, a conduta é atípica. Então, pelo princípio da ofensividade, o direito penal só pode intervir se há um perigo, se há uma lesão ou um perigo realmente efetivo. Se não há, não é possível considerar a intervenção do direito penal como lícita. Então, provavelmente, pode ser que a ministra Carmen Lúcia tenha usado o princípio da ofensividade para considerar atípica a conduta do indivíduo que usou a munição, ponto 40, como pingente do colar. Vamos ter que aguardar a publicação do acórdão. De qualquer forma, vocês sabem que tem um precedente do Supremo reconhecendo a atipicidade com base no princípio da ofensividade.
Deixem anotado, no material que vocês estão usando para estudar o Estatuto do Desarmamento, façam uma nota, deixem anotado. O pessoal está fazendo, né? Algumas pessoas estão fazendo o Deltaderno, achei super engraçado, até publiquei no Instagram, no Face, recebi uma foto. Deltaderno, estão copiando minhas dicas. Enfim, se você está copiando ou não está, o importante é que no seu material... Isso, Mirza, né? Valeu, Mirza. Muito obrigado pela homenagem. Adorei o Deltaderno. Então, se vocês estão copiando as dicas, façam uma notinha no capítulo, na parte do Estatuto do Desarmamento, façam uma notinha embaixo assim, ó, STJ e STF entendem que o porte de arma, o porte de munição é um crime de perigo abstrato. Portanto, independentemente do número de munições, o crime está configurado, não se aplicando a insignificância. Esse é o entendimento majoritário. Contudo, todavia, no entanto, o STF, anotem aquele julgado que eu citei, pela segunda turma, no HC 133984, que foi proferido agora, acho que hoje, salvo engano foi hoje, o STF, por meio da sua segunda turma, entendeu que o porte de uma munição, como pingente de colar, não caracteriza o crime. Tá? Deixem essa observação, que com certeza vai ser cobrada nas provas e nos concursos. E vejam depois o acórdão, tá bom? Então é isso, pessoal. A dica de hoje é essa. Muito interessante a decisão do Supremo, tá bom? Quem não está me seguindo no Snap ainda, segue lá no Snap, Delta Thiago com TH. Para quem... É o Deltaderno. Deltaderno foi bom. Ó, segue lá no Snapchat, tá bom? Segue lá no Snap, ó, Delta Thiago com TH. No Instagram também, no Periscope, no YouTube. Tamo junto lá, tá bom? Bruna, Marina, Nando, valeu pela companhia de sempre, Ana, pelas palavras gentis, Robertinha, e vamos que vamos, Sabrina, Pompeu, Dani, Bruno, vamos seguir lá nas minhas outras redes, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês que estão estudando, bons estudos, fiquem com Deus. Até a próxima live. Treinamento insano sempre, sem mimimi. Bora passar o trator. Se vale 100, estudem para fazer 200. Tamo junto? Foco, fé e força. Até a próxima. Um abração.